Será que entrou? Cadê a minha irmã pra gente começar a nossa live das Sisters? Hoje eu tô fazendo um pouquinho diferente. Não vou ficar em pé, que eu fico andando e fazendo muito... Ando pra lá e pra cá. Vou tentar ficar quieta. Que dizem também que quando a gente mexe demais, você usa demais a internet. Oi, Michelle, você tem que pedir pra eu te convidar. Aí... Vamos ver se a Michelle aparece. Eu já te aceitei. Estamos indo. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Você tá me Uai, eu ouvindo? não tô te vendo. Por que você não tá aparecendo? Eu acho que é a sua internet tá doida. Tá boazinha aqui, peraí, então. Tenta aí, senão a gente troca. Você entra e me chama. Ai, da outra vez foi isso que aconteceu. Peraí, eu Foi? vou sair e vou entrar de novo, peraí. Tá. Se não der, eu também saio e aí a gente entra pelo seu. Vamos ver. Essa... Estamos esperando a Michelle conseguir entrar, pedir para aparecer e aparecer de verdade. A galera tá chegando. Então, gente, algumas pessoas comentaram que eu não paro quieta. É porque eu sou assim mesmo. Então, e quando eu faço as outras lives, todas as outras eu fiz em pé. E eu sou muito, né? Não tem ascendência italiana, mas parece que tem, né? Que fica conversando com as mãos e andando. Vou tentar ficar mais quieta. Vamos ver se eu consigo. Acho que sentado vai ajudar. Gente, cadê a Michelle? Live das Sisters tem que ser com as duas Sisters. Não vale só uma Sister. Se ela não conseguir, aí a gente sai daqui, tenta ela entrando e me convidando. Ixi, o tempo vai comendo aqui. Ah, uma coisa. Eu acho que é legal. Já tem uma galera. Tem alguém fazendo uma pergunta? Alguém perguntou sobre se crescimento ósseo, cabelo branco é muito genético? É, muito genético. Claro, quanto mais velho que a gente vai ficando, mais cabelo branco vai aparecendo. Mas tem gente que, de criança, às vezes criança tem um pouquinho de cabelo branco. E não quer dizer que está envelhecendo, é só aquela experimentação do cabelo mesmo. Eu sou da turma que puxou o meu pai, praticamente não tem cabelo branco. Mas eu fico fazendo luz porque eu gosto mesmo. Ó, meu cunhado entrou. Cunhado, Donald, ajuda aí na parte técnica, que nós precisamos da Michelle, que hoje a grande estrela aqui é a Michelle, que a gente vai falar sobre Covid e as questões de alergias em geral. Ela acabou de fazer um congresso internacional, tudo online, tadinha, no fuso horário de Londres, então elas eram de madrugada e tal, mas ela participou, né? Nossa, você vai fazer 50 e não tem nada, delícia, hein? Eu tenho muito pouco mesmo. Puxei meu pai. Meu pai tem 73 ou 4. Ele não tem nada. Uai, você tá enviando a solicitação? Por que ela não chega? Transmitir ao vivo com Michelle. Uai, vamos ver se você aparece agora. Agora eu te convidei também. Ó, tá aqui, Michelle. Vou dar print. Aguardando a doutora Michelle Machado. Então, a Michelle está super atualizada nesse tema. E não tem jeito, né? A gente acaba falando sempre de Covid, esse coronavírus veio pra... falam que o estresse... Com certeza, estresse faz muita coisa, isso é verdade. Mas tem gente que se estressa muito e não tem a tendência de o estresse manifestar no cabelo, vai manifestar em outra coisa, e não no cabelo. Exatamente. Cada um vai aparecer naquilo que tem maior tendência, né? E eu tô esperando a Michelle entrar. Michelle, e se a Ana Mazinha entrar pelo do Jonathan? Ó, tem 6 minutos que nós estamos aqui só esperando ver se a gente consegue a Michelle. Adicionar.
E nós temos alguns adolescentes na família que... Ai, chegou! Deu. Tá Agora torto, mas deu. deu. Aí. Oi. Oi, eu tenho vários óculos, né? Você Cada sabe. live é uma emoção para Cada entrar, live é meu uma Deus. emoção, porque nunca sabe o que vai acontecer. Mas live da Sisters eu gosto de fazer com esse, pra gente ficar assim, gêmeas. Ah, meu Deus, muito gêmeas. Tá todo mundo vendo até que a gente é parecida. Então, Super. Renata, vamos começar. Vamos começar, né? E você quer se apresentar? Ah, vamos. Bom, Vai lá, se acho que a apresenta. maioria aqui já conhece a gente, né? Eu sou Michele Machado, irmã da Renata, que me convidou para essa live. Eu sou pediatra e com área de atuação em alergia e imunologia pediátrica. E hoje a gente vai falar do assunto do momento, né? Que é o Covid. E eu vou falar de Covid, doenças alérgicas, em crianças e em pessoas não tão criancinhas assim, né, Renata? Eu quero fazer uma consulta. Enquanto o povo vai entrando aqui, quero dar uma esquenta. Porque, assim, Sei. ela é pediatra, mas eu não saio, não mudo de médica. Então, ela é minha médica, gente. Eu tenho uma asma Ah, muito leve. Eu tive uma crise há uns 6 anos atrás. Então, eu não sou asmática, não fico tomando remédio crônico. Mas eu fiquei muito preocupada. Eu falei, nossa, doença pulmonar. E chegaram a falar assim... A Amanda tem pouco fio branco. Não, a Amanda tem muito fio branco. A gente tava falando, antes de você entrar, tava falando de cabelo branco, Michelle. Ela tem cabelo branco, eu não tá. tenho. Bom, mas aí eu fiquei Aham. preocupada, assim, a Michelle é asmática, o nosso irmão Thiago é asmático. Ele foi muito, caso muito durante a infância, a Michelle tinha muito adulto. Falei, meu Deus, estão perdidos. Mas aí eu já ouvi também falar que essa coisa mudou, que na verdade a asma não é um fator de risco, pelo contrário. Que, não sei se pela doença em si ou se por alguns Tá, medicamentos seria até um fator protetor. Se for, tô feliz. calma, não é bem assim. Vamos lá. Explica aí. É bom ou Eu é ruim brinco, ser né? asmático? É A bom gente, ser eu, asmático ou é ruim ser eu asmático? brinco. Peraí, deixa eu falar que eu sou mais velha. Você Eu sabe. brinco que a gente entrou, né, na quarentena, né, naquele quase lockdown que teve aqui em Goiás, e nós entramos pensando que nós éramos grupo de risco, né? Eu estava muito apreensiva, preocupei muito com a questão da telemedicina, porque eu achei que eu não ia poder voltar tão cedo. Me preocupei muito com você também, porque nós somos uma família, todo mundo alérgico, né? E todo mundo asmático. Eu, no momento, estou ganhando, assim, da turma, mas todo mundo tem asma alérgica, nós três. Enfim, o que aconteceu? Por isso que eu gosto que, quando eu vou falar de Covid, a primeira coisa que a gente tem que dizer é, hoje é dia 18 de junho de 2020 e são 7 horas da noite. Porque pode ser que a hora que eu termine essa live, tudo que eu falei mudou, né? Então, a gente tem que É muito contextualizar louco, o assim. tempo aqui. Tá igual a série do Netflix, não acaba nunca, né? Cenas dos próximos capítulos, quando você pensa que acabou, que resolveu, que você já sabe tudo, vem outra temporada. Então, essa temporada de Covid agora, a gente abriu com. Eu gostaria de ter ido para o congresso em Londres, né? Da Lógico. Academia Europeia de Alergia e Imunologia, teria sido lá no começo do mês. Mas foi online e foi maravilhoso, porque tinha 8 mil inscritos, todo mundo assistindo, não travou nenhuma vez. Achei assim o máximo aquilo. E o que a gente viu lá? Né? E o que a história está mostrando, a ciência tem observado. Entramos pensando pela lógica de que o asmático seria grupo de risco para infecção grave e para complicação da Covid, né? E aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e eles foram percebendo que não aparecia o asmático nas estatísticas. Todo mundo esperando na UTI o asmático alérgico, né? Nós alergistas ficamos preocupados. Eu realmente me preocupei com cada paciente meu alérgico, rinítico. Naquele momento eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? E nada aconteceu. Aí foram estudar e tentar entender o que foi. Primeira coisa, nós temos fenótipos diferentes de asma, ou seja, a asma é uma situação que pode ser dividida em asma alérgica e asma não alérgica. Na não alérgica, a gente tem a neutrofílica e a eosinofílica. Tem a asma que faz o overlap com o DPOC, que é junta com a doença DPOC.
Essa asma não alérgica, ela é grupo de risco para piora e é aquele paciente que entra nas estatísticas ali da situação de doenças respiratórias crônicas e vai para a UTI. Como é que eu vou saber que eu tenho asma alérgica ou não alérgica? É pelo que desencadeia a crise? Exatamente, tá? O paciente de asma não alérgica, ele é um paciente exclusivo do pneumologista, né? E a gente tem aquele paciente que a asma dele é induzida por alérgenos normalmente respiratórios. Então, aquela pessoa, você mesmo, não pode ver um mofo, sim, faz broncoespasmo, né? A minha asma ela é induzida por cachorro e gato, né? A gente tem o Tiago, que a asma dele é induzida pelos ácaros, né? Os dermatofagoides, no caso dele. Então, quando a gente vê que essa asma é desencadeada por alérgeno, e normalmente é um paciente que vem de uma família de pessoas alérgicas, né? Uma família atópica, tem um fator genético nessa história. A rinite anda juntinha com a asma. Normalmente é aquela criança rinítica que não está em tratamento e acaba evoluindo com a piora, né? A asma alérgica, ela pode ser complicação da rinite não tratada, tá? Que não está compensada. E o pessoal que faz asma por exercício, é a não alérgica? Depende, tá? O exercício, ele pode ser gatilho tanto na alérgica quanto na não alérgica. Então, assim, o paciente asmático, ele tem que ser muito bem avaliado e, no caso do asmático alérgico, ele é acompanhado tanto com alergista quanto com pneumologista e a gente faz essa triagem para entender o que está acontecendo ali. Porque se for a asma não alérgica, a história muda completamente. A história, você me perguntou se seria pelos medicamentos utilizados. Tá? Eu não vi nada a respeito disso, eu não sei se você viu. A hipótese que se levanta é que o coronavírus, para ele nos infectar, ele precisa ter uma possibilidade de entrar dentro das células do nosso sistema imunológico inato, né? Por exemplo, dos macrófagos, dos monócitos. Para ele entrar, precisa de uma chavinha, e essa chavinha está no receptor, que está aparecendo aí até na televisão, ACE2, né? Que é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2. A gente tem a 1 também, que deu o que falar no começo, né? O pessoal achou que não podia usar inibidor da ECA nos hipertensos, porque tem a ver com esse ECA1. E o nosso é o ECA2. O que vê? Quanto mais chavinha dessa a gente tem, mais o coronavírus consegue entrar e virar doença e nos infectar e isso se expressar em doença. No pulmão do alérgico, na via aérea, na verdade, pulmão não, desculpa, na via aérea do alérgico, parece que há menos receptores ACE2. Então, o vírus não tem por onde entrar, não tem chavinha, ele bate na porta e não entra. Vai embora. Então, a hipótese é essa. Está comprovado? Não, né, gente? Nós temos pouco tempo, então hipóteses são levantadas, já tem trabalhos apontando que sim, mas esses trabalhos precisam ser melhor avaliados, tá? A vida real está mostrando que realmente asmático alérgico, graças a Deus, não está indo para UTI, não tem nenhum caso, mas não está complicando. De não complicar mais de ser fator protetor. Né? Então, assim, não é que não vou tratar, não, eu quero ficar fungando, que aí eu não pego coronavírus. Então, vou deixar isso bem claro. Pega igual, tá? O fator de risco tem que ficar muito claro, porque a gente fica falando fator de risco, e parece que é fator de risco para pegar a doença e se infectar. Todo mundo pega igual. Isso aí, qualquer idade, qualquer ponto social, teve contato, não usou máscara, conversou perto, tossiu perto, espirrou perto, vai pegar. Esse pegar, eu posso ficar doente ou eu posso ser só assintomático e um portador assintomático. Aí eu tenho o COVID comigo, eu não fico doente porque o meu sistema imunológico consegue trabalhar de uma forma que a chavinha não encaixa e ele não entra na célula. Tá? E tem pessoas que têm esse sistema imunológico assim, por isso elas não adoecem, mas ainda assim eu estou transmitindo. E eu posso transmitir para você que, no caso, tem chavinha demais e pode ficar doente e pode agravar, né? Que é a grande preocupação que a gente tem com as crianças.
Porque na criança a gente tem visto que não tem tanta infecção grave, mas tem sim. Outro dia uma mãe falou assim, eu tô tranquila, porque criança não pega. Pega sim. Ai, E adoece sim, nós vamos falar adoece. disso. Infelizmente, né? Mas pega sim. E o pior, a criança, ela pega, ela tosse, ela espirra, ela conversa, ela abraça o vovô, abraça a vovó e passa para o vovô obeso, né? Passa para a vovó diabética, passa para a tia hipertensa e aí tá todo mundo lascado. É aquela história, eu não aguentei e dei um abraço. E esse abraço pode ser o último. Então a gente precisa pensar muito nisso. Porque infelizmente eu tenho visto, a gente vê nas redes sociais, né? A gente vê os próprios pacientes comentando. Às vezes a criança adoece e fala, doutor, e aí, é Covid ou é alergia? A primeira coisa que eu pergunto, você está fazendo isolamento social, né? Ai, mais ou menos, assim, teve um aniversário, foi só os primos, os tios. Gente, isolamento social é você conviver dentro da sua casa com as pessoas que moram lá dentro. Então, a festinha de aniversário, eu vou comemorar com meu filho e meu marido. Renata não está convidada para entrar na minha casa. Obrigada. A gente se vê no consultório de máscara, de face shield, e a gente conversa assim. Já aconteceu, estávamos com saudades. Encontramos lá embaixo, na pracinha, ao ar livre, numa distância segura, as duas de máscara. Aí tudo bem. Mas o que a gente está vendo? Criança grande, criança de 6 anos, 7 anos, sem máscara, passeando na pracinha, né? Andando de bicicleta. E o pai e a mãe, às vezes, de máscara abaixo do nariz. Quer dizer, não adiantou nada e está com a falsa sensação, né? Então, voltando para a asma, hoje o que a gente tem é asma alérgica. Além de a gente ver que não está complicando, a gente tem visto que parece que tem um fator protetor. A rinite também entra nisso, né? Porque é o canalzinho por onde passa o ar, desde a narina até chegar lá nos brônquios, tá? Então, Renata, nesse sentido, você pode ficar tranquila. Mas... Não é assim, tranquila de não vai para UTI. Mas, olha a confusão que dá a tal da alergia. Sintomas de Covid, né? A princípio, 80% dos infectados vão apresentar gripe. Apenas uma gripe. E rinite alérgica, o que a gente tem? Nariz entupido, né? Não consegue sentir cheiro, às vezes. Se tiver muito sem o tratamento da rinite, isso pode acontecer. E aí vem a dúvida, será que é, será que não é? A diferença, normalmente, é que na Covid, a gente tem febre, a gente tem mal-estar, né? A gente tem dor no corpo, dor de garganta. 80% das pessoas é a famosa gripe mesmo, e aquela gripe que derruba, que a gente sente mal. Mas fica complicado, quem não faz o tratamento da rinite direitinho, vai ficar a dúvida, meu Deus, será que é a minha rinite que está descompensada, porque eu não tratei, ou será que é um Covid aqui nessa história? Né? Então, aqui vem, importantíssimo, e isso aí já está mais do que definido, a WHO, que é a Organização Mundial de Alergia, no EAAC, né, que foi o congresso que a gente assistiu, europeu, aqui no Brasil, a ASBAI também, Sociedade Brasileira de Pediatria, as doenças alérgicas devem ser tratadas, devem estar compensadas. Ninguém deve abandonar tratamento. Todas, né? Você também no diabetes, você já falou. Todas, né? As doenças da tireoide, você já falou. Na live que a gente fez o contrário, que eu moderei, o quanto é importante que os seus pacientes... outra, que já tem eu vou ter que fazer outra daqui uns tempos. Então, eu acho assim, eu fico com esse viés da alergopediatria, mas a gente está vendo com os outros colegas especialistas que em todas as especialidades, o principal assim, mensagem que a gente passa para todo mundo não é hora de abandonar tratamento. É hora de estar saudável. É hora de estar compensado. Porque se você se infectar, você vai ter uma chance de não ter uma doença grave e às vezes até de nem manifestar a doença. Mas eu tenho que estar compensada, eu não posso estar cheia de catarro, né? A gente sabe que a rinite alérgica, ela facilita a entrada de vírus. E o Covid é um vírus.
Então, se eu estou descompensada aí, vai facilitar a situação. A asma alérgica, ela é tranquila se eu não estou descompensado. Mas imagina você pegar gripe, você ter uma gripe e estar descompensado da asma. Já está tossindo, com falta de ar, e o seu pulmão todo inflamado e o pulmão fechado no broncoespasmo. Não tem como essa pessoa achar que não vai ficar grave. Quem é o asmático que a gente está dizendo que é um asmático que está protegido, entre aspas, né? De ficar grave. É aquele asmático que está usando a bombinha dele. Essa receita não é do ano passado, né? E ele está acompanhando com o médico dele direitinho. Ele tem um plano de ação e ele sabe o que fazer e ele está em contato com esse médico. Então, se você não quer sair de casa para ir no consultório, tente, então, ver se na especialidade do seu médico a telemedicina é viável. Não é para todo mundo, mas no caso, por exemplo, eu tive uma ótima experiência, estou tendo com telemedicina, você já não gostou tanto. Depois isso aí é motivo para outra live, para a gente discutir o assunto. Mas na minha área, está sendo muito legal. Porque é aquele paciente asmático que vai me falar, doutora, a senhora tinha falado que em março a gente ia fazer step down de asma, que é diminuir medicação. Não está na hora de fazer isso. Então, a gente tem que pensar de forma muito individual e rever tudo. Tá? Porque o que eu combinei com os meus pacientes lá em fevereiro, a nossa programação, mudou um pouco agora. Ah, com certeza, então, eu quase que fiz um recall. A turma da asma, a turma da rinite, eu chamei todos. Ou presencialmente, ou na telemedicina, para a gente rever como é que está e ver neste momento o que, a gente pode fazer de melhor para esse paciente ficar compensado. No caso da rinite, o que é? É esse nariz limpo e o seu corticoide nasal. Se você está em uso dele e foi o seu médico que prescreveu, ele não deve ser retirado. Uma coisa é tomar corticoide oral ou injeção de corticoide por conta própria. Isso é totalmente contraindicado antes e agora mais ainda, tá? Corticoide, o sonho da minha vida é que esteja receita controlada. Eu também. Acho um absurdo poder ir lá na farmácia e comprar. A gente sofre, né? Eu e a Renata, a gente compartilha pacientes, porque eu tenho muito paciente alérgico que chega para mim e estava se automedicando, faz síndrome de Cushing, né? Tem todos aqueles efeitos colaterais, tem que ir lá para a Renata consertar depois. Isso se não ficar uma situação pior, né? E é difícil de resolver. Então, corticoide nasal não tem problema, deve ser usado se está prescrito. Se você está com uma receita de meses atrás, nossa, a receitinha do ano passado foi ótima nessa época, não faça isso. Aliás, de nada, é a hora de procurar o seu médico para saber se está ok, se é isso mesmo, que é o ideal de fazer. Asma. Todo mundo tem que estar usando a medicação de controle. A asma, ela é para sempre. Não existe eu vou curar de asma, ela é uma condição permanente no nosso pulmão. Cabe a nós controlá-la, inclusive a gente pode ficar sem sintoma nenhum, como se não tivesse nada em alguns momentos da nossa vida. Mas a gente precisa saber o que está acontecendo. O asmático tende a não perceber que ele está entrando em crise, muitas vezes ele negligencia a crise dele. E agora esse pulmão tem que estar maravilhoso. Está contraindicado nebulização, que é o aerosol, tá? Porque ele aumenta a possibilidade, espalha Covid para todo lado, coronavírus. Então agora é na bombinha, tem que saber usar, tem que estar com o espaçador novinho e tem que estar com essa receita fresquinha. Ou seja, conversa com o pneumologista ou com o alergista que está acompanhando, o seu filho ou tia acompanhando. Agora é hora de ficar em dia, tá? Michele, e quem tem alergia de pele, manifestação cutânea? Nossa. Eu também. Eu tô fazendo consulta na live, gente. Pois Então, a Renata tem tudo. O mosquito pique vira aquela pereba. Ou do nada, umas placas assim. Tá, vamos analisar a Renata. Então, vamos lá. Então, a sua rinite tem que estar controlada. Cadê seus exames que você não levou? Estou esperando, né? Espero que esteja tomando sua medicação. A sua asma também tem que estar controladinha, você usando sua medicação certinha, né? Pele. Vamos lá. Urticária,
que é uma manifestação de pele que pode acontecer em alergia. A gente pode ter as urticárias alérgicas, né, estaminérgicas, pode ter a urticária crônica, que usa até imunossupressor. Não é motivo, a urticária, ela não é fator de risco, tá? Ou seja, risco para a gravidade. Vai pegar a doença, se infectar, como qualquer outra pessoa na população em geral. Mas a gente tem tido, na Covid, alguns pacientes que abrem o quadro com urticária. E aí? É a minha urticária, porque eu comi o que não podia, no caso da Renata, né? Ou a urticária por causa do cachorro, que eu faço urticária com cachorro, ou eu tô com Covid. Né? Em criança, existe uma porcentagem de crianças que eles perceberam que abriram um quadro só com urticária, inclusive sem febre. Então, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. Agora mesmo, eu estava vendo a Cris. A filhinha da Cris, nossa amiga pediatra, tá? Ela entrou aqui, ó. A gente passou esse sufoquinho, porque a filhinha dela teve febre, né? Teve um quadro de urticária. E aí eu falei, Cris, não tem jeito? Vai ter que fazer exame, né? E ela é pediatra. Graças a Deus não era, né? Mas aí, se você faz, então... abriu a Covid com urticária, você tem a mesma chance de depois ter sintoma respiratório? Porque urticária é muito ruim, mas você não vai ficar grave só por conta da urticária. Tá. Nossa, porque o nosso grande medo é aquela síndrome inflamatória muito grave, né? Nós vamos chegar nela. Chega nela, então. Isso. O paciente que é alérgico e já tem urticária, este paciente, seja urticária crônica espontânea ou urticária estaminérgica, né, que é aquela alérgica, este paciente não significa que ele vai ficar mais grave por conta do coronavírus ou que ele vai fazer a síndrome multissistêmica, inflamatória da criança ou que ele vai fazer a tempestade de citocina, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa independente de alergia e que está fazendo urticária por causa do vírus coronavírus. Vários vírus, eles podem estimular o sistema imunológico e expressar com urticária. Tá? Então, urticária aguda, a principal causa não é alergia, é infecção. Tá? Principalmente em criança. O pessoal acha que é alimento e não é. Tá? Então, esse paciente que a urticária foi causada pelo coronavírus, igual a todos os outros pacientes que pegaram coronavírus, se ele tem fator de risco, se ele é obeso, se ele é hipertenso, se ele é idoso, ele pode agravar, tá? Mas não é porque abriu com urticária que significa que é fator de prognóstico preditivo de você ter gravidade. É uma caixinha de surpresas. Eu falo, coronavírus é igual série do Netflix. Tem que esperar os próximos capítulos. Daqui a pouco vai ter Você não sabe, hoje tá com urticária. Você consegue ler o que o pessoal escreve? O Leandro Debser, plástico, falou comigo. Oi, Leandro. Depois nós vamos fazer uma live. Coronavírus e plástica. Será que vai atrapalhar a beleza da mulherada? Isso. Aí falando da pele. Vamos continuar na pele. Vamos lá. Existe também, você não tem, mas a Maíra, nossa sobrinha que tá aqui na live, gente, a família é muito massa, tem alergia para todo mundo. A Maíra tinha dermatite atópica, assim, bem evidente na infância e agora tá controladinha, tá? Então, a dermatite atópica, que também é uma manifestação cutânea de alergia, né? Até é uma doença à parte, também já está demonstrado que não é motivo para agravar coronavírus. Mas, outro dia a gente estava vendo uma aula só de manifestações cutâneas, né, na pele de coronavírus. Gente, era um atlas. É um livro, né? De umas 200. Assim, eu desisti de fotografar o negócio porque era muita foto. Então, pode ter urticária e é coronavírus. A pessoa pode manifestar, às vezes, com vesículas, parecendo catapora ou mão, pé, boca. Pode, às vezes, manifestar o Covid sem febre, sem mais nada, e somente assim, na ponta dos dedos das mãos e na ponta dos dedos dos pés, ela vai ficando roxa, vai ficando quase que necrosada mesmo. É pra morrer, isso. Né, de agonia. E é Covid e mais nada. E é Covid. E a pessoa está transmitindo.
Então, olha que louco isso. Gente, A quantidade de vírus tá pereba. dando baile na gente e ele, assim, ele tá te fazendo A estudar o quantidade de sexo. pereba que pode ter. Ele Isso. A acomete gente tem que tudo. voltar. Todas as especialidades têm alguma coisa a ver com Então, esse SARS-CoV. em criança, eles viram também que algumas crianças, a manifestação única pode ser gastroenterite, diarreia. Uhum. Então, ai, doutora, meu filho está com diarreia. Pode ser alguma coisa que ele comeu, mas pode ser Covid. Então, aí eu pergunto para você, o seu filho com diarreia está dentro de casa, ou o seu filho com diarreia foi na festinha do amigo, porque o amigo é amigo, então o amigo não está Covid. E foi ver a vovó e abraçou a vovó. E desceu no elevador. Porque se ele saiu de casa e não se protegeu, nós vamos ter que suspeitar de Covid. Tudo agora está nessa situação. Assim, né? É meio que a história do paciente de você tentar entender aonde que ele foi, o que aconteceu. Ó, meu filho teve um quadro de bronquiolite quando era... Esse eu estou vendo, da Jéssica, recém-nascido. Ele tem chance de evoluir para um quadro grave de Covid caso se contamine? Jéssica, tá. Se ele é menino, os homens, eles têm maior... A gente tem visto que em homem a Covid pode agravar mais do que em mulher. A Renata tem até alguns posts lá no IG dela explicando isso, do ponto de vista da genética, né? E também a gente tem do ponto de vista da imunologia. Hormonal, perdão. Em meninos também, a gente sabe que o pulmão do menino, ele é um pulmãozinho diferente do da menina. Então, eles tendem a ter mais doença respiratória. A gente tem mais meninos com bronquiolite do que meninas. E quem faz broncoespasmo, né, que é começar a chiar o peito, tossir, falta de ar, parecendo asma, induzido por vírus, o coronavírus é um vírus. Então, pode agravar sim, você tem que tomar cuidado com ele. Tá? Lembrando que em criança é muito raro, tá? Quase nenhuma criança está apresentando a infecção, manifestando infecção, eles se infectam, mas eles mais contaminam do que adoecem realmente. Agora, se adoecer, essa é uma criança que me preocuparia. Que eu ia ficar muito atenta com essa criança, tá? A Juliana entrou, mãe do Charles e do Arthur, meus pacientes lindos. Todos os dois estão cuidando da rinite, ó, direitinho, gracinha. Então, ali, parabéns. Então, falamos de rinite, falamos de asma, estamos falando da pele. Asma, pele, urticária e dermatite atópica. Dermatite atópica, deixa eu só encerrar. Então, o paciente que tem dermatite atópica, a gente quer todo mundo saudável agora, né? Esse paciente, ele precisa estar muito bem cuidado. Porque a dermatite atópica, ela é multifatorial e não é só pele na história. Tem toda uma questão imunológica envolvida. Então, esse paciente, ele precisa estar muito bem cuidado. O sabonete certo, né, turminha da DA sabe que não é com qualquer sabonete que a gente toma banho. É aquele que o seu médico indicou. Normalmente a gente dá uma lista para vocês escolherem qual que vocês gostam mais, mas é dentro daquela listinha de dermatite atópica. A hidratação, que não é qualquer creminho cheiroso, né? É aquele hidratante específico para realmente proteger aquela pele, devolver a água para a pele e segurar essa água nessa pele. Por quê? A gente sabe que a pele é uma dos nossos órgãos de defesa imunológica, né? É uma barreira, é o nosso escudo. Então, a pele de quem tem dermatite atópica é como se ela fosse aberta para a entrada de bactérias, de vírus, de alérgenos, de tudo. Como que a gente faz para fechar e deixar essa pele bem cuidadinha? Tem o tratamento certo de base, básico, que é a temperatura da água, o jeito de tomar banho, o uso dos cosméticos adequados e de vez em quando quem tem DA, dermatite atópica, cansa disso e acaba não fazendo direito. Em Goiás, no Brasil inteiro, né? A gente está tendo um tempo seco, um tempo frio, né? Aqui, pelo menos de manhã, esfria, vento, tudo isso piora a dermatite atópica. Então, agora, até quem não tem dermatite atópica, se não passar hidratante, coça a pele. Você imagina quem tem. Aí você vem com o seu dedinho, coça, pega infecção de todo tipo
E aí você pode ter problemas de estar doente com uma infecção secundária da dermatite atópica, por exemplo, que às vezes dá infecção bacteriana, e aí o seu sistema imunológico vai cair, a imunidade vai lá para baixo. Aí pega Covid, adoece com Covid e pode agravar sim. Mas e a dermatite atópica, o cuidada, nessa pele, porque vai acabar todo mundo tá mexendo com aí, álcool. isso, a gente está tendo problema com isso, tá? Paciente de dermatite atópica, não aguenta ficar usando muito álcool em gel. Então, gente, o que a gente tem que entender? Outro dia mesmo chegou uma criança lá no consultório, ele tem 2 aninhos. Aí a mãe falou, doutora, ele não aguenta mais esse álcool em gel, tá machucando a mão dele. Eu falei, mas peraí, aonde que ele tá passando álcool em gel? Onde você tá indo com esse menino? Não, pois é, pra Não, cá, eu não tô saindo. De casa. Aí que foi, ela foi me explicar que não estava saindo de casa e que só foi ali naquele momento do consultório. Eu falei, então vamos explicar. Álcool em gel é pra gente quando a gente está na rua, quando a gente nem tem a possibilidade de lavar as mãos. O ideal é lavar as mãos. Eu estou em casa, eu chego da rua, eu vou lavar as minhas mãos com água e sabão durante, no mínimo, 20 segundos, longamente, sem dó, de lavar bem lavada. É muito melhor que ficar usando álcool em gel. Então, só vai... A Giovana perguntando da rinite. Acabei de falar, Giovana. Vai ficar gravada. A gente passou já a rinite e a asma, tá? Então, aí teve álcool em gel. Não sei se você viu pra cima, tinha uma pergunta, agora já subiu uma pessoa. Não subiu o nome, mas se quem é alérgico está no grupo de risco. O Michel já falou bastante disso, mas... Assim, desde o começo, tá? Alérgico não é grupo de risco para agravar a Covid, desde que esteja compensado em tratamento e não esteja se automedicando. Então, é aquele alérgico lindo que vai lá no consultório bonitinho e tá fazendo tudo certinho, tá? Igual os seus pacientes que estão lá controlados, certo? Então, falando da dermatite atópica, o álcool em gel, que isso é importante. Vamos procurar não precisar de usar o álcool em gel, né? E usar mais o sabonete. Qual sabonete? O sabonete de dermatite atópica que o seu médico prescreveu. Então, a gente vai lavar a mão com ele. Senão, essa mãozinha... o papai entrou na live. A mamãe entrou. Agora a gente tem que comportar papai e mamãe na live. Vamos lá. A Nelly também entrou, minha amiga querida. Então, dermatite, já vamos pegar o gancho da dermatite atópica e vou falar de outra manifestação de doença de pele alérgica, que é a dermatite de contato. Tá? Quem tem dermatite de contato é aquele paciente que é alérgico a produtos químicos, né? E aí eles se ligam ali com algumas proteínas no nosso organismo, se tornam atenos e vão fazer a alergia. Por então, isso que eu não posso é aquela pessoa que tem alergia. A cosmética pode usar luva. Pode alergia não, a cosméticos. também irrita. Gente, ela é terrível. Então, esse paciente é aquele paciente que pode ter alergia ao lava-louça, ou tem alergia aos produtos do álcool em gel, porque o gel é um cosmético. E normalmente, assim, pode dar bastante dermatite de contato em quem já tem, tá? Mais uma vez, não pode ficar usando álcool em gel desnecessariamente, indiscriminadamente. Se eu estou na rua e eu não tenho opção de lavar a minha mão, eu vou usar o álcool em gel, põe muito e esfrega com vontade. Você vai esfregar até esse álcool em gel evaporar, secar na sua mão. Mas se tem a oportunidade de lavar com água e sabão, faça isso. Enxugar com toalha descartável, por favor. Não vai usar toalha de tecido de outras pessoas. Né? Não é o momento agora. Não, nunca foi, isso né? vai proteger, nunca foi, vai proteger a sua pele. E tem um monte de gente falando pra mim assim, eu tô cansada dessa meleca, desse álcool em gel. Eu já tô jogando logo, é o álcool líquido, né, Giovana? Giovana é minha fisioterapeuta. Ela adora jogar um álcool 70 em tudo. Papai também é o doido do álcool 70, né? Ele sai armado de álcool 70 já jogando na gente. Então, cuidado, porque aquele álcool líquido, ele não é para passar na pele. Ele é em superfícies, né? No vidro, na mesa, no celular, mas na pele, desidrata essa pele, vai
causar rachaduras, né, fissuras na pele, e isso propicia infecções secundárias. Ninguém quer ficar doente agora. Não, e outra Então, coisa, vamos na cuidar. pele, ele evapora tão rápido que às vezes não mata o bicho que você está querendo matar. Ah, sim, ainda Tem tem mais isso, essa. este detalhe. Eu falei na outra live também, vou falar de novo. É álcool em gel a 70 e o álcool líquido a 70 também para a superfície. Por quê? Tem que ter um tempo para matar o bicho. E esse tempo, se ele não acontecer, se evaporar rápido o álcool, não dá tempo de destruir a cápsula de gordurinha, que é o que cuida, que é o envoltório do coronavírus, tá? Uma pessoa falou para mim, não, eu tô com álcool 90, É mais porque se o forte. 70 mata, o 90 vai arrebentar. Não, porque ele evapora tão rápido que não dá tempo de destruir o vírus. Então é o 70 mesmo, gente. Nem 46, nem 90, 70, tá definido isso aí. Então a gente falou respiratório, a parte de pele. Depois da nossa live, 8 horas, tem a live da Simone Ramos e da Maíra Inhanhê, que é uma dermatologista pediátrica maravilhosa. Legal. A doutora Simone Ramos, pediatra, eu pus no meu stories, porque daí vocês já embarcam nela, que vai ter dicas de hidratação, de tudo. Eu não vou perder de jeito nenhum, que eu vou espremer ela de todo jeito lá, Michele, me para fala saber uma os coisa. cosméticos da hora. No congresso, falaram novidades sobre vacina, não vacina de Covid em si, mas de vacinas em geral. Se tem vacina que vai ajudar o sistema imune e aí você vai ficar mais resistente. Já teve essa conversa que talvez a BCG fosse benéfica ou outras vacinas. O que você me conta de novidade aí das Europa? Tá. A história da BCG, desde o começo eu até comentei com vocês, que pela lógica do imunologista, não. Tá? Existem teorias. A BCG realmente ela tem uma situação imunológica ali que pode ajudar a proteger o sistema imunológico como um todo, mas quando o bebê nasce, ele toma uma dose dela. Por que não tem reforço? Primeiro porque ela tende a ter uma durabilidade muito, muito longa mesmo. Tá? E a outra coisa que perceberam quando for tentar fazer um reforço em adolescentes e adultos, que estava causando a doença vacinal porque foi excesso. Então, a chance da gente ter problema é muito maior do que um possível, talvez, quem sabe, benefício. Talvez, no futuro, quando houver tempo suficiente para a gente estudar isso direito, para que os cientistas entendam e façam trabalhos consistentes, pode até ser. Hoje, nem se me pagar para tomar uma BCG, eu não tomo para me proteger, porque por exemplo, não está definido. Aqui no Brasil é obrigatório BCG, mas tem lugares que não é. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Tem lugares que não são. Então, a pessoa que tomou a sua dose quando bebezinho, ela tem menos risco do que aquela pessoa que nunca tomou. Nos Estados Unidos, não é obrigatório, por exemplo. Eles tiveram muito mais casos do que outros países desenvolvidos, né? Não. Olha, foi uma hipótese que levantaram, pensando pelo raciocínio da fisiologia da coisa. Fazia um pouco de sentido, mas não é. Não é confirmado. Tá? Não. Esquece essa história. Por enquanto, não. Não está confirmado. Hoje, até ontem à noite, assim, de madrugada, eu assisti a aula e tinha imunologista discutindo isso, que realmente, nesse momento, vamos passar essa história. Tá? O que a gente tem hoje sobre vacina? Todo mundo tem que tomar vacina, tá? Porque a gente quer estar saudável. Ninguém quer baixar no hospital agora e se infectar lá com quem tá com Covid, certo? Então, a Simone tá aqui falando pra gente sobre a Prevenar. Teve uma modinha no começo, assim, todo mundo fez um kit, né? Vou tomar vacina da influenza, da gripe, e vou tomar a vacina da pneumonia e aí eu tô protegida. Calma. Tá? É muito interessante que a gente tenha a vacina do pneumococo, que ela esteja em dia e que os nossos títulos de proteção de anticorpos estejam lá em cima, para todo mundo isso. E realmente essa é uma vacina que ao longo do tempo a gente vai perdendo e precisa fazer reforço. Idoso faz, né? Lá na frente tem a pneumo 23, então é interessante ver se isso está em dia.
E eu faço isso muito no consultório. Às vezes, criança que está tendo muita infecção, sinusite de repetição, às vezes pneumonia, você vai ver, ela não está com doença imunológica. Está precisando de um reforço dessa vacina. Então, para prevenir uma pneumonia por bactéria, pneumococo, a sinusite, a meningite por pneumococo, a Prevenar deve ser tomada, tá? E ninguém quer ter uma doença pneumocócica agora, porque se você pegar um Covid aí, lascou, né? Então, desse ponto de vista, é fundamental estar com ela em dia. Mas sair todo mundo correndo, sem ver se está precisando tomar ou não a Prevenar. Para tomar, como eu vi o desespero, gente que o filho tomou Prevenar o ano passado, está tomando agora, não sabe nem se está funcionando, se já está com títulos altos de anticorpos, não faz o menor sentido isso, gente. Vacina da gripe, né? É a vacina da gripe pelo vírus da influenza. Influenza é muito grave em criança, é muito grave em gestante, e aí esses a gente sabe que acomete mais criança e é mais grave em criança, né? Então, precisa estar todo mundo vacinado. Previne gripe por coronavírus? De jeito nenhum. Mas você pensa, se eu tiver uma co-infecção, ou se eu tenho uma criança que chega grave e a gente não sabe se é influenza ou se é coronavírus. Se for influenza, tem remédio, né, mais específico para tomar, existe uma conduta completamente diferente. Ah, não, meu filho tomou a vacina da gripe, né, ele está vacinado para a gripe. Então a gente descarta. Então eu já sei que eu tenho que pensar no coronavírus mesmo. Entendeu? Ou seja, qual que é a indicação agora? Todo mundo tem que vacinar. Todo mundo tem que estar com o cartão de vacinação em dia. Então o cartão do bebê, né? A gente tem o cartão tanto do Programa Nacional de Imunizações, que é do SUS, e ele é excelente, quanto tem os das sociedades, né? Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pediatria, que juntos, e com a ASBAI também, que é de alergia e imunologia, a gente sempre está indicando aí e vendo o que é o ideal para cada faixa etária. Existe calendário de vacinação para adolescente. O adolescente, ele precisa tomar, algumas vacinas precisam ser reforçadas, porque caem os títulos nessa época. Tem o calendário da gestante, o calendário do idoso. Ó, o papai está perguntando aqui se a Prevenar é anual. Não é, tá, papai? As crianças tomam, né, tem um esquema de vacinação com reforço para elas, e ela vai durar anos nessa criança. Quando chega no idoso, existe o reforço, tá? E existe até tem mais de um tipo de Prevenar. Então, não é todo ano que você tem que tomar. Tomou ano passado, pera lá e vamos ver como é que você tá. Agora tá? você vai então, não é anual, não. Agora, gripe é anual. A Aline... E aí vai... o que ela está perguntando? Está perguntando. Se o pessoal da Clínica Princípios está aqui. Está começando a cair? Ai, vou responder essa, Aline. Não está. Não, gente, tem muito Covid, pelo amor de Deus. Olha, eu tô domingo lá na telemedicina da Unimed. E é só para consultoria e Covid mesmo. A gente vê quem que tem que fazer exame, quem que não tem. E assim, as histórias são as mesmas. A pessoa já entra em contato com aquela cara super sem graça e fala assim, a hora que eu pergunto, doutora, eu tô com uma dorzinha de garganta, eu tô sentindo o corpo ruim. Aí eu falo assim, não, mas se você tá em casa, você tá fazendo isolamento social direitinho, você pode ficar tranquilo. Não, na verdade, eu dei uma saidinha. Aí, meu amigo, essa saidinha, falta 10 minutos? Tá. Então, essa saidinha muda tudo. Tá? Muda tudo. Hoje, um bebê paciente meu de 2 meses positivou. Aí, eu tava falando, Simone, no começo da live... Peraí, Renata, as pessoas... Mãe falando pra mim que tava tranquila, porque criança não pega Covid. Gente, pega, transmite, tá? E transmite para quem é grupo de risco. E outra, um bebê de 2 meses, aí a história muda, tá? As crianças, elas não estão ficando graves. Mas uma criança menor de 1 ano é outra história. Então, a Simone deve estar de cabelo em pé, de preocupação com esse bebê. Então, olha isso. A gente tem que tomar cuidado, tá? Com essa situação.
A nossa live tá quase acabando. Eu quero só dar um Faltam 10 recadinho que é minutinhos. sobre esse negócio. Então dá um Eu tô em recadinho pra gente contato, pra fechar. gente fechar, senão não grava. Eu estou em contato com o pessoal da UFG, que são especialistas exatamente nisso, em saúde pública, os epidemiologistas, e assim, nós estamos caminhando para o pior cenário, e é um quadro de Salvador Dali, é surreal, neste momento, estarmos abrindo, enquanto nós estamos com pouquíssimos leitos de UTI. Ontem nós tínhamos apenas 8 leitos de UTI no hospital de campanha. Só que não é só para Goiânia, e a Grande Goiânia tem 2 milhões de habitantes, mas é para O estado inteiro. Goiás. Então é uma coisa então, que assim, na cabeça, né? Agora, gente, não fecha, sai se não precisar, porque né? nós temos que terminar em 3 minutos. Ai, meu Deus, corre porque tem a live da Simone. Gente, eu quero agradecer a presença. Não, olha só, quero agradecer a presença de todo mundo. Tem um monte de colega meu aqui. Renata, minha pneumologista, apareceu na live aí, meu Deus, que honra. Colegas alergistas, que legal. Por quê? Porque nós da saúde estamos todos unidos e a gente quer passar para vocês informação de qualidade, informação que vem da ciência. Tá? Ninguém aqui tem interesse em fazer terrorismo, a gente quer falar o real, a verdade, tá? Então vamos cuidar, vamos usar máscara e só sai de casa se precisar mesmo, tá? A questão social não dá para acontecer agora. A gente vai encerrar para conseguir salvar e aí a gente faz outras. Todo mundo vai dar uma olhadinha porque a gente respondeu a maioria das perguntas ao longo da live, tá? Beijo para todo mundo. Um especial para o meu pai e para minha mãe que estão assistindo. Meu pai, para minha mãe e para você. Desliga aí para você salvar, que a live é sua. Essa é a sua. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Juliana. Tô vendo